Existe um tipo de fraqueza silenciosa que corrói homens fortes por dentro. Não aparece no corpo, não aparece na postura e não aparece na fala. Mas ela aparece nas decisões, nas reações e na forma como vivem. É a necessidade desesperada de validação. Homens que parecem sólidos por fora, mas por dentro, estão sempre medindo suas ações pelo olhar dos outros. Homens que só se sentem seguros quando alguém aprova, quando alguém elogia, quando alguém confirma. E talvez você já tenha sentido isso. Fazer algo bom e querer que alguém veja, tomar uma decisão e buscar opinião antes de confiar na sua própria, se sentir incompleto quando não recebe reconhecimento. Isso não é busca por conexão. Isso é prisão emocional. A verdade é crua. Enquanto você precisar que alguém valide quem você é, você nunca será dono de si mesmo. Você será um reflexo da expectativa alheia. Será facilmente manipulado, facilmente distraído, facilmente abalado. Um elogio te levanta, uma crítica te derruba. Um olhar te fortalece, outro te enfraquece. A validação te torna dependente de estímulos externos. E a dependência é a antítese da força masculina. Marco Aurélio sabia disso profundamente. Ele dizia que o valor de um homem está naquilo que ele é quando ninguém está olhando. Seja bem-vindo ao ímpeto estoico. Aqui você vai aprender a matar a necessidade de aprovação, a construir autossuficiência emocional e a se tornar o tipo de homem que anda sozinho, pensa sozinho e age sem permissão. O tipo de homem que inspira, não porque busca aplauso, mas porque transcende o desejo por ele. Se você está pronto para cortar a dependência externa na raiz, escreva nos comentários. Eu escolho ser suficiente. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender é de onde nasce a necessidade de validação. Ela nasce da dúvida interna. Quanto menos você sabe quem é, mais precisa que os outros digam. Quanto menos você confia na própria voz, mais precisa de outras vozes. Quanto menos você se honra, mais busca que o mundo te honre. Essa necessidade é um grito escondido. Eu não sei se sou suficiente. Me digam que eu sou. Isso cria um ciclo vicioso. Você espera que o mundo confirme algo que você deveria confirmar para si mesmo. E isso te enfraquece. Marco Aurélio escrevia para si mesmo repetidamente. Você é aquilo que sua mente diz ser. Ele reforçava sua identidade antes que o mundo tentasse moldá-lo. Ele sabia que um homem que depende de opinião alheia perde o próprio eixo, porque a opinião alheia muda a cada minuto. É volátil, superficial e frequentemente distorcida. Se você constrói sua força em cima dela, você constrói sobre areia. O mundo muda e você desaba junto. Você precisa de um solo interno firme. Precisa aprender a definir seu valor internamente, não externamente. O segundo ponto é decisivo. Toda validação externa tem preço. Quando você precisa de aprovação, você negocia seus limites para recebê-la. Você fala o que agrada, faz o que esperam, aceita o que não quer, cede quando deveria firmar posição, se curva quando deveria manter a postura. A necessidade de ser aprovado, elogiado ou aceito transforma você em alguém previsível, moldável, frágil. Você passa a viver para a plateia e perde o contato com seu próprio centro. Esse é o oposto da liberdade masculina. Homens estoicos se tornavam fortes porque eram guiados por princípios internos, não por expectativas externas. Seu comportamento não mudava com aplausos ou vaias. Eles agiam porque acreditavam que era o certo, e não porque alguém iria reconhecer. Quando você elimina a necessidade de validação, você se torna perigoso. No melhor sentido possível. Você se torna incontrolável, porque nada do que dizem te faz desviar daquilo que você decidiu ser. E agora vem a parte mais profunda. A necessidade de validação é, na verdade, fome emocional mal direcionada. Você procura reconhecimento nos outros porque não reconhece a si mesmo. Procura aprovação porque não se dá aprovação. Procura aplauso porque não honra suas próprias conquistas. E enquanto essa fome existir, você sempre será vulnerável.
Porque sempre haverá alguém capaz de te alimentar ou te negar. E quem controla sua fome controla você. A autossuficiência começa quando você aprende a se validar internamente. Não é sobre arrogância, é sobre integridade. É sobre fazer o que você sabe que é certo e confiar nisso. É sobre perceber que sua consciência vale mais que sua imagem. É sobre decidir que sua própria aprovação é suficiente e que o resto é apenas eco. Quando você se valida internamente, algo poderoso acontece. Você se torna imune. Nem elogio te infla, nem crítica te destrói. Você fica centrado, estável, inabalável. Marco Aurélio dizia que a alma se transforma naquilo que ela contempla. Se você contempla a aprovação externa, vira dependente dela. Se contempla seus princípios, vira guiado por eles. O homem que se observa com honestidade e se valida por quem é, e não por quem querem que ele seja, entra em um nível de força psicológica que poucos alcançam. Ele deixa de correr atrás do olhar dos outros e começa a caminhar na direção do próprio destino. Existe ainda um ponto que poucos têm coragem de admitir. A necessidade de validação é a maior fraqueza estratégica de um homem. Ela permite que outras pessoas controlem suas emoções, suas ações e até seu caráter. Basta um elogio para te manipular. Basta uma crítica para te desmontar. Basta um silêncio para te confundir. Isso não é vida. Isso é cativeiro psicológico disfarçado de socialização. E quem vive assim, nunca descobre o próprio potencial. A autossuficiência não significa isolamento. Significa independência. Significa que você se relaciona por escolha, não por carência. Significa que você fala pelo que acredita, não pelo que querem ouvir. Significa que você mantém sua postura mesmo quando é impopular. Esse é o homem que líderes respeitam, que mulheres admiram, que rivais temem e que amigos valorizam. Porque ele é inteiro, ele é sólido, ele é raro. Agora preste atenção. A validação externa não desaparece nunca. Ela sempre vai existir. Sempre haverá elogios, críticas, opiniões, comparações. A diferença está em quem controla quem. A maioria é controlada por isso. Os homens estoicos controlam isso. Eles ouvem quando querem, ignoram quando precisam e agem de acordo com princípios, não com expectativas. A prática diária é simples, mas profunda. Toda vez que você fizer algo, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque acredito ou porque quero ser visto? Essa pergunta separa o homem livre do homem dependente. Se a resposta for quero ser visto, pare. Recalibre. Volte para você. A ação correta nasce de integridade, não de necessidade. E aqui vai o golpe final. Ninguém te deve validação. E você não deve nada a quem te nega. Sua força não depende de reconhecimento. Seu valor não depende de aplauso. Sua identidade não depende de opinião. A validação externa pode melhorar o dia, mas a validação interna muda a vida. Quando você entende isso, você se liberta. Você se torna o tipo de homem que vive por convicção, não por aprovação. E esse homem é raro, sólido e extremamente respeitado. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho ser autossuficiente. Continue para o próximo vídeo. Sua independência interna começa agora.